Ok, começando agora o nosso módulo sobre lesões do golfe. E essa primeira aula, ela vai tratar sobre a incidência de lesões. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre em que sentido o golfe, e as lesões afetam os jogadores profissionais. Então, a gente vê muito jogador profissional a se afastar, do jogo, muitas vezes por meses. Vocês podem ver aqui nessa imagem do Tiger Woods quantas lesões o Tiger Woods teve. Isso sendo que o Tiger Woods é um dos jogadores que mais teve sucesso no Tour, né? Aliás, ele tem o recorde de número de semanas como top 1 do ranking. Mas o Tiger Woods, ele também, mesmo fazendo muito treinamento físico, que ele ficou famoso por isso, né? Porque ele incentivou muito o treinamento físico e a preparação como um atleta para poder jogar melhor, ele realmente sofreu com muitas lesões. É claro que algumas não foram culpa do golfe, né? Então ele teve um acidente de carro, mas assim, a maioria delas, principalmente as cirurgias nas costas, cirurgia de joelho, todas elas foram realmente relativas ao golfe. E vocês podem ver ali as perdas estimadas que ele teve. Então, isso foi tudo no auge da carreira dele. Ele continua jogando, mas hoje em dia muito menos. E vários torneios, inclusive, ele teve que parar de jogar no meio do torneio porque ele estava com muita dor, não conseguia. Mas, assim, quando ele estava no auge, realmente a perda que é estimada de 25 milhões de dólares é muito. Então, o que que acontece? O jogador de golfe profissional, eles têm pouco descanso relativamente. Então, em média, eles viajam 35 semanas por ano, às vezes até mais. Obviamente que quando eles já chegam no nível ali, Tiger Woods, ele consegue escolher muito melhor os torneios que ele vai jogar, ele não precisa jogar tudo. Mas eles têm poucos momentos de descanso para recuperação. Então, acabam realmente sofrendo bastante ali com esse overuse. Esse é um dado interessante de uma pesquisa que mostra que 28% dos jogadores eles sofrem com dor lombar e 23% dos jogadores profissionais jogam diariamente com dor. O que que isso mostra? Assim, isso é praticamente um quarto dos jogadores, tanto amadores como profissionais, convivendo diariamente com dor. O amador, a vantagem que ele tem é que ele pode tomar remédio, né? Então, o amador, isso é até conhecido entre eles, que muitos deles eles saem para o campo já tomando um Dorflex, ou uma Novalgina, alguma coisa para poder fazer um controle dessa dor e poder jogar um pouco com qualidade. O jogador profissional, por ele passar pelo antidoping, ele não tem essa vantagem de poder se medicar. Então, o jogador profissional que ele acaba tendo muita dor, né, acaba sofrendo com lesões, ele tem essa desvantagem de que ele não pode fazer tratamentos que tenham substâncias que possam ser pegas no doping. Então, o jogador profissional ele realmente tem que trabalhar muito bem a preparação física dele e o recuperativo. O jogador amador, às vezes não tem esses meios, não tem essa equipe multidisciplinar, então acaba apelando muito para o remedinho. E isso é uma coisa que a gente não recomenda, porque, em primeiro lugar, porque se automedicar é um risco à saúde, tem muitos efeitos colaterais que provavelmente você não sabe quando você toma aqueles remédios, então tem que tomar muito cuidado com a interação dos remédios no metabolismo do jogador. E outro ponto também é que quando você toma um remédio para você silenciar uma dor, o que você está fazendo é simplesmente dizendo para o cérebro: olha, eu não quero saber disso, tá? A gente vai jogar mesmo assim. Então o cérebro desconecta aquela dor, sério, você não está sentindo mais aquela dor, você não tem aquela inflamação incomodando, mas isso não significa que o problema sumiu. Ao contrário. Você jogar medicado é que nem você ir dirigir na autobahn a 200 por hora sem cinto. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que seja fatal. Aqui, essa é uma frase que eu gosto muito do Dr. Greg Rose. A causa número um para o surgimento de uma lesão é uma lesão antiga. Então, assim, quando você tem uma lesão antiga, mesmo que você tenha feito fisioterapia, mesmo que você tenha se recuperado completamente, aquela lesão, ela cria não só um fantasma de dor na sua cabeça, né? Então, muitas vezes uma dor crônica, ela
ficando por muitos meses ali incomodando, ela não vai embora. Então, muitas vezes a lesão já acabou, a dor continua. Outro problema é que o medo da dor, o medo do movimento, é muito comum em jogadores que sofreram alguma lesão ou passaram por uma cirurgia. Então, o movimento técnico, ele acaba sofrendo em decorrência da dor, que às vezes nem existe mais, mas o medo daquela dor acaba mudando o padrão motor do jogador. E isso pode acarretar em novas lesões. Por quê? Ele vai sobrecarregar talvez a outra perna que ele considera mais saudável, ou ele vai tentar evitar um certo movimento que antes era eficiente, e aí ele vai mudar o movimento natural dele e vai acabar sobrecarregando outras regiões que talvez não foram feitas para isso. Então, é muito comum um jogador que tem uma lesão acabar tendo outras lesões talvez na mesma área, né, na mesma perna, na mesma região do corpo, e muitas vezes em regiões completamente diferentes. Então, por exemplo, uma lesão no joelho pode acarretar numa lesão no quadril, pode acarretar numa lesão na lombar, no tornozelo. Então, muitas vezes o jogador não consegue fazer essa associação, mas precisa ser investigado se houve compensação, se houve mudança do padrão motor. Por que que o golfe é tão lesivo, então? Vamos entender um pouquinho o que que acontece com o golfe, né? Que aparentemente é um movimento tão suave, né? O jogador de golfe ele não precisa correr, ele não pula, ele não dribla ninguém, ele não precisa disputar a bola. Por que que é tão lesivo, então? Em primeiro lugar, porque é um movimento unilateral e assimétrico. O que que isso significa? Que a gente sempre realiza o swing para o mesmo lado e ele é realizado de uma maneira assimétrica. Então, o lado direito do corpo, o lado trail side, ele vai fazer movimentos diferentes do lead side. Diferente, por exemplo, pensa numa natação, tá? Você está fazendo um nado crawl. O braço direito atua igual que o braço esquerdo, a perna direita atua igual que a perna esquerda. A gente quer essa simetria. No golfe, isso não acontece. Então, o movimento que o lado direito do corpo faz é completamente diferente do que o lado esquerdo faz. Por essa razão, compensações, acabam acontecendo. Tem um alto volume de repetição. Então, a gente já falou sobre isso, como o golfe é um esporte que pode levar à obsessão aqueles mais com tendências compulsivas, porque você tem muitos tacos, muitas tacadas, muitas habilidades para conquistar. Então, aquela necessidade de treinar durante muitas horas, ela é presente no jogador de golfe. Ele tem essa noção de que ele precisa aperfeiçoar todos os golpes, todos os tacos, todas as jogadas, então eles acabam tendo um alto volume de treinamento. Isso, obviamente, muito mais no alto rendimento, nos profissionais do que nos amadores. O swing, apesar de parecer assim tão suave, tão delicado até, ele cria umas forças compressivas no corpo grandes. Então, só para vocês terem uma noção, quando a gente corre, a gente gera uma compressão intradiscal nas nossas vértebras, nos nossos discos, de 3 vezes o peso corporal. A força vertical que o jogador de golfe realiza quando ele está fazendo swing, principalmente bons jogadores, ela pode chegar a 3 vezes o peso corporal também. Então, ela gera essa compressão discal. O movimento do swing, essa rotação, ela cria uma força de cisalhamento. Esse torque gerado, ele realmente espreme um pouco ali os discos, as vértebras, de uma maneira assimétrica, que nem eu expliquei. Então, o corpo realmente acaba sofrendo com esse movimento, né? Ele é jogado muitas vezes em fadiga. Então, se você pensa que 18 buracos demora mais ou menos 4 horas para terminar, 4 ou 5 horas, na maioria dos casos, principalmente amadores, nos últimos buracos eles já estão super cansados, já estão bem cansados, principalmente se eles caminham o campo. Então, quando você está em fadiga, a sua atenção, a sua cognição, ela cai bastante. Então, o movimento também acaba caindo. A nossa fadiga mental, ela chega antes até do que a fadiga física. E quando a fadiga mental se instala, a gente perde capacidade cognitiva de manter o foco na postura, no movimento correto, na transição. Então, a gente acaba realmente prejudicando a técnica e prejudicando a qualidade do movimento, em decorrência desse cansaço.
A rotação e a flexão lateral, elas acontecem em alta velocidade. Então lembra que o swing ele demora menos do que um segundo, tá? O jogador ele pode chegar a atingir velocidades de 100 milhas por hora com o taco. Então essa alta velocidade, esse movimento que é violento no downswing, que é acelerado, é o que vai acabar também causando forças compressivas. A amplitude articular exigida é alta. Então, a coluna, o ombro, o quadril, eles chegam ao limite dessa amplitude muitas vezes. O que que acontece quando o jogador, às vezes, ele não está com aqueles freios bem ativados, ele pode passar do limite. E aí ele acaba lesionando todos os tecidos moles por por ter ido além do limite da sua amplitude. E, obviamente, uma das maiores causas de lesão é técnica incorreta, tá? Então, a gente tem que conversar muito com os jogadores para que eles não criem essa imagem de que o golfe é tranquilo, você joga a pé, tranquilo, caminhando, não é lesivo porque não dribla, não corre, não salta. Eles acabam subestimando mesmo o desgaste que o swing e que o golfe gera no corpo. Então, a gente precisa educar muito bem esses jogadores. E, obviamente, o final aqui é que o golfe ele tem hábitos pouco saudáveis. Então, é comum a gente ver jogadores amadores consumindo álcool no campo, comendo alimentos que não são apropriados para alguém que está fazendo esporte. Muitas vezes eles jogam de kart, né, de carrinho, que acaba tirando toda a parte da caminhada, essa ativação que a gente tem do core, do glúteo, quando a gente caminha, você subtraindo essa parte do swing, do jogo, você cansa menos, obviamente, um gasto calórico é menor, mas acaba prejudicando o jogo no sentido que quando você senta, você acaba relaxando essa musculatura e de repente você tem que ficar de pé e pedir para a musculatura contrair a 100%. Então, acaba sendo, lesivo nesse sentido. Agora, quais são as lesões de golfe e como é que elas acontecem dentro dos grupos? Então, a gente tem aqui os grupos elite, né, os profissionais. A maior causa de lesões para eles é o excesso de uso, né, o overuse, e a fadiga física, né, o desgaste físico. Então, existe uma diferença ali entre oferta e demanda, muitas vezes. Então, se ele pratica demais, joga demais e não tem o físico para aguentar, vai se machucar. Região mais afetada, coluna, fatores de risco, então uma lesão anterior, alto volume de treino, baixa recuperação, alimentação inadequada. A gente vê muito isso com os jogadores que viajam demais. Muitas vezes eles não conseguem se alimentar corretamente, não se hidratam bem, acabam tendo muita diferença de fuso horário, então ele chega cansado, não tem tempo para se recuperar, não tem um bom sono, e isso acaba gerando esse desgaste e essa inflamação toda. Qual que é a recomendação para eles? É um equilíbrio entre carga e volume. Tá? Amadores, causa de lesão, excesso de uso. Então, amadores também às vezes treinam muito além da sua capacidade. Falha técnica, isso é uma coisa que vai ser constante nos próximos grupos, né? Falha técnica é muito normal. Falta de exercício físico, falta de treinamento. Então, de novo, oferta e demanda. E trauma. Então, o que que seria o trauma? É bater muito no chão, é pegar uma raiz, é realmente um movimento que saiu errado de certa forma e acabou se machucando. Então, pode machucar punho, cotovelo, ombro, por bater em tapete muitas vezes ou em terrenos muito rígidos. Regiões mais afetadas, coluna e cotovelo. Fatores de risco para esses jogadores: falta de mobilidade, BMI, então, assim, excesso de peso, falta de força, falta de aquecimento. Então, em geral, está relacionado com a área física, tá? Então, o treinamento físico inadequado ou insuficiente. Qual que é a recomendação? Bons hábitos de treino e boa recuperação. Mulheres e juvenis são semelhantes aqui nesse grupo. Os dois vão ter problema de falha técnica, de falta de treinamento físico, trauma, overuse. Eu adicionaria mais um aqui, né, que está, na verdade, aqui no final, que é o club fitting. O que que acontece? Mulheres e juvenis muitas vezes acabam recebendo tacos que não são adequados para eles.
Então, as mulheres, principalmente, o marido compra um conjunto novo de tacos, o que que ele faz? Ele passa o conjunto antigo dele para a esposa. Só que aquele taco é rígido demais para ela, é pesado demais, às vezes é comprido demais e vai fazer muita força para poder controlar aquele swing. Então, acaba gerando lesão porque é um equipamento errado para eles. Então, a recomendação aqui para mulheres e júniores é realmente ter um club fitting, né? Fazer uma adequação desse equipamento, é ter um treino suficiente, né? Um treino que tenha sobrecarga, né? Porque as mulheres em geral acabam não treinando força, né? Aquela coisa de, eu não quero ficar muito grande. Na verdade, a gente sabe que o treinamento de força é essencial para o jogador de golfe e não é um treinamento de hipertrofia, é um treinamento de força, tá? A gente vai discutir isso nos capítulos para frente. Nas mulheres, a gente tem o problema da sarcopenia, né? Então, a falta de músculo, a perda de músculo com o envelhecimento, e isso precisa ser. Por isso que a gente tem que fazer muito treinamento de sobrecarga, para evitar que essa falta de força, falta de músculo, acabe acarretando em lesões. Mulheres acabam perdendo muito musculatura, principalmente membros superiores. Então, a falta de força de gripe pode gerar lesões, a falta de estabilidade do ombro pode gerar lesões. Juvenis, o que que acontece com os juvenis? Eles têm o problema da especialização precoce. O que que é isso daqui? É aquela criança que com 5 anos começou a jogar golfe, com 10 anos está disputando torneios a nível nacional, com 13 anos está disputando torneios a nível internacional, treinando 6 horas por dia e competindo todo final de semana. Tem uma hora que o corpo diz chega. Então, é muito comum a gente ver lesões em juvenis, tendinites, problemas de hérnia, problemas de quadril, de desgaste, porque o corpo deles não suporta tanto volume e tanta carga de treinamento. Então, com os juvenis, a gente tem que tomar muito cuidado com quanto e quando a gente está dando aquele treino. Por isso é muito importante fazer com os juvenis a avaliação das capacidades físicas e um equilíbrio dessa oferta e demanda, tá bom? Quanto é too much? E em seniors, a nossa população mais velha também tem problema de falha técnica, falta de treinamento físico, trauma e as condições degenerativas. Então, artroses, artrites, hérnias já estão mais presentes. É, a postura já não é mais a mesma, então acabam tendo uma coluna um pouco mais arredondada, cervical, bico de papagaio, tudo isso prejudica a rotação, prejudica o movimento e às vezes esses jogadores eles não admitem que envelheceram e ainda querem bater do ti dos homens e querem dar porrada do mesmo jeito que faziam antigamente, jogar o tanto quanto jogavam antigamente. Então, os nossos jogadores seniors também, a gente tem que conversar bastante que é preciso maneirar, tá bom? Maneirar para não dar um passo à frente e dois para trás. Também tem o problema do equipamento errado. Homens, muitas vezes acontece que eles não admitem que envelheceram e não querem mudar a flexibilidade da vara, querem continuar batendo com vara stiff, super stiff, e também vai acabar causando um impacto ali grande e uma vibração na mão, no cotovelo, no punho, né? Que vai provocar lesões. Então, com os nossos jogadores seniors, a gente tem que fazer um treino preventivo muito bem feito, tratamento adequado das lesões e das condições degenerativas e adaptar a técnica e o campo. Então, o que que significa isso? É fazer um swing mais suave para o corpo, tá? Então, aquele swing estilo moderno, com muito torque, muita rotação de quadril, nem sempre é uma boa ideia. O campo adaptado é simplesmente tis um pouco mais próximos para não forçar demais essa distância. Essa é uma pesquisa feita no Brasil, com a Daniele Rodrigues, é uma das nossas mentoradas. Essa foi uma das pesquisas, das primeiras pesquisas de golfe realizadas no Brasil. E como é que foi feita? Essa avaliação, ela entrevistou 359 jogadores, foi aqui em São Paulo, e fizeram várias perguntas sobre hábitos de treino, hábitos de jogo, etc. Então, o que que eles concluíram? Que 25% deles estavam acima do peso. Então, um quarto dos jogadores
sobrepeso, aquela barriguinha que pesa, né? Que gera uma mudança de centro de gravidade e uma mudança da postura. 35% jogam de kart, então é o jogador que não caminha o campo, então ele deixa de utilizar essa parte do exercício físico, que é muito importante, muito saudável. 32% contratam CAD para jogar. Contra isso, nada contra, porque o CAD com certeza ajuda muito. Primeiro que ele vai carregar a bolsa, ele vai buscar a bola em lugares onde você não precisa entrar, muitas vezes. Então, o CAD é interessante nesse sentido. Olha isso daqui, somente 29% fazem qualquer treinamento. Não é treinamento específico para golfe, mas assim, qualquer treinamento físico. 30% apenas. E 72% dos jogadores treinam menos do que 30 minutos no drive range por semana. Ou seja, poucos deles realmente trabalham em aprimorar a técnica do swing. E o que acontece? Se você não tem uma boa técnica, você vai acabar realizando um swing inconsistente, um swing que não é eficiente, que vai causar frustração, porque é bola para a direita, bola para a esquerda, enfim. E às vezes o jogador acaba forçando um pouco para tentar ganhar distância, quando, na verdade, se ele trabalhasse na qualidade do impacto, ele ia conseguir isso mais facilmente. Então, assim, como é que a gente trabalha para diminuir o risco de lesões no golfe? Em primeiro lugar, isso faz parte do estudo de caso que você vai fazer eventualmente, que é identificar os fatores de risco. Isso daqui eu coloquei que é um trabalho de equipe multidisciplinar. Por quê? Porque o coach dele vai avaliar se o equipamento dele está certo, tá? O volume de treino, a falha técnica, para ver se realmente precisa fazer uma mudança do movimento dele, para ver se o treino dele não está em excesso ou então não está em deficiência. Que nem eu comentei, jogadores amadores, eles vão treinar de menos, então a técnica deles não é muito boa. Então eles precisam adequar isso para que realmente eles não vão se machucar no campo. E vocês vão fazer o trabalho de verificar se existem assimetrias funcionais. Então, verificar se a mobilidade do ombro direito é igual ao do esquerdo, se ele gira do mesmo jeito para a direita do que para a esquerda, se o quadril dele funciona da maneira adequada. Então, aí entra um pouco essa avaliação que a gente vai aprender. Então, problemas de mobilidade, que eles podem ser problemas articulares, né, o Joint Mobility Dysfunction, ou pode ser Tissue Extensibility Dysfunction. Qual que é a diferença deles? O Joint Mobility é um problema onde a articulação, né, então, assim, é realmente os ossos, eles têm uma dificuldade de mobilidade, de movimento, então é quando por exemplo, um jogador que tem um desgaste articular, que tem uma capsulite, que realmente o osso dentro da articulação não funciona, não gera esse movimento ideal. E depois a gente tem um problema de tecidos, então é quando o músculo ou a fáscia não permite que aquela mobilidade seja atingida. Aqui você tem maneiras de averiguar isso, né? Então, fisioterapeutas, principalmente, eles fazem muito esse tipo de teste, onde você faz a avaliação articular passivo e ativo, para ver se é um problema realmente da articulação, né? Dos tecidos mais rígidos, dos ossos, dos tendões, dos ligamentos, ou se é um problema de extensibilidade muscular ou de fáscia. Swing forçado para potência. O que que isso significa? Quando o jogador ele é muito focado em bater longe, em ganhar velocidade, ele acaba às vezes forçando esse swing. Então, o treino de velocidade é uma coisa que ele precisa ser utilizado com bastante parcimônia. Nem todo mundo vai se beneficiar desse treino de velocidade. Muitas vezes o treino de velocidade acaba atrapalhando esse delicado ritmo que o swing tem, tá? Então afeta bastante o ritmo e o tempo do swing. E também quando o jogador força essa velocidade sem trabalhar de fato a parte neurológica, sem trabalhar a força da articulação, ele pode se machucar, porque ele vai levar a articulação dele a um limite, muitas vezes até no finish. Então, assim, ele gera muita velocidade, mas não tem freio para segurar.
e aí ele acaba se machucando no final do movimento. Então, precisa entender se o swing que ele está realizando não é um swing que lhe causa lesões por ser forçado. Quando a pessoa tem dor crônica em outra região, então é muito comum jogadores que têm dor lombar, e a dor lombar acaba afetando não somente a lombar, mas afeta o movimento da torácica, afeta o movimento do quadril. Por quê? Porque se a região está realmente sentindo dor, o cérebro vai desativar um pouco aquela musculatura, vai deixar aquela região menos ativa para não ficar o tempo todo sentindo dor. E aí a área acima ou abaixo vai ter que trabalhar em dobro. Então, se a lombar não está fazendo o papel dela de estabilizar porque tem dor, o que que acontece? A torácica vai ter que trabalhar em cima dessa estabilidade, ou o quadril vai ter que trabalhar em cima dessa estabilidade, e não são regiões feitas para isso. Então, a gente tem que realmente fazer um tratamento completo para não deixar esse jogador jogar com dor. Aqui, lesão anterior, é o que a gente comentou antes. Lesão, dor, realmente vai mudar o padrão de movimento, tá? Baixa propriocepção também é outro ponto importante. Então, quando o jogador não tem consciência da própria postura ou dos próprios erros técnicos, ele não sabe corrigir. Então, por isso que é muito importante ter profissionais por perto, não só um coach, mas um preparador físico, alguém que trabalhe com essa parte de avaliação do movimento e da qualidade, porque se ele não tem essa consciência, se ele não tem noção que ele está fazendo errado, que ele tem uma postura errada, que ele tem um grip errado, ele não sabe corrigir. Então, o problema é maior. E aqui, o que a gente comentou antes sobre a medicação. Precisa evitar a automedicação e procurar tratamento antes que essa dor vire crônica. Assimetrias posturais. Então, assim, a gente tem que entender que essas assimetrias, elas não acontecem por causa do golfe só, né? Então, a gente sabe que variações posturais, como a síndrome cruzada da região inferior, a síndrome cruzada superior, elas acabam sendo acumulativas. Então, sentar errado durante muitas horas, é o estilo de vida, é o trabalho, é a composição corporal. Então, é muito comum o jogador, ou não o jogador só, mas as pessoas terem, por exemplo, um ombro mais alto que o outro, um quadril mais alto que o outro, um joelho mais rodado, arco do pé desabado, não só adultos, ok? Tá bom? Crianças também apresentam, às vezes, esses problemas. Então, por isso que é muito importante ter um fisioterapeuta, alguém que possa avaliar, porque às vezes usando palmilhas, usando terapias e treinamentos, é possível controlar e corrigir essas simetrias, tá? Então, é muito importante fazer essa avaliação. Agora, esse daqui é o modelo de função articular. Isso aqui é muito interessante porque ele mostra como as articulações elas têm uma alternância no objetivo da articulação. Então, por exemplo, a gente tem aqui o tornozelo que é móvel, tá? Então, ele tem mobilidade, ele tem um grau de movimento grande. Logo em seguida, a gente tem o joelho, que simplesmente ele flexiona e estende, não tem muito movimento. Depois a gente tem o quadril, que tem muitos graus de movimento. Aí a gente tem a lombar, que é uma região mais estável. Torácica, novamente, bastante movimento. Escápula, pouco movimento. Ombro, bastante movimento. Móvel. Cotovelo, mais estável. E punho, mais móvel. Então, esse modelo de função articular, o que que ele diz? Que quando alguma dessas regiões não está trabalhando dentro do seu padrão normal, por exemplo, a gente tem um quadril que tem baixa mobilidade, a região acima ou a região abaixo vai ter que compensar. Então, na falta de mobilidade de quadril, a lombar vai ter que ceder, ou o joelho vai ter que ceder. Na falta de estabilidade de joelho, o quadril vai ter que ser estável ou o tornozelo vai ter que ser estável. Então, sempre que uma articulação não esteja trabalhando dentro do seu padrão normal, o, a região acima ou a região abaixo vão ter que ajudar, tá? Então, vamos entender um pouquinho de novo. Como é que o swing sobrecarrega essa coluna? Em primeiro lugar,
A gente tem essa diferença entre a rotação de quadril e a rotação de ombro, que a gente chama de X Factor. Então, o X Factor, ele foi popularizado por um professor de golfe chamado Jim McLean, e basicamente é a dissociação. Então, o meu quadril se move em uma direção, enquanto os meus ombros se movem na outra direção, causando essa separação. E isso é uma característica do swing moderno, ok? O swing clássico era mais em bloco e tem uma demanda de mobilidade articular muito grande, tá? Impacto, o que que acontece no impacto? A gente tem uma flexão lateral do tronco muito grande, tá? Então existe esse side bend para o lado do trail side, que é um padrão pouquíssimo treinado. Poucas vezes você vê alguém na academia treinando flexão lateral, tá? Então, ser um padrão pouco treinado, o que que vai acontecer? Se você não usa, você perde. Então, se você não pratica essa flexão lateral, seu corpo não vai ter para dar ela no swing. No finish, o que que acontece no finish? A gente tem uma hiperextensão da coluna que piora com a falta de força de core e quando o jogador tem dor na lombar. Isso a gente vai ver mais para frente numa pesquisa. Então, quando o jogador tem dor lombar, ele acaba perdendo um pouco os freios e no final do movimento, no final do finish, ele termina em hiperextensão. Por isso que é muito importante que o core esteja forte para segurar para trabalhar como se fosse um espartilho, né, um cinto de segurança para frear o movimento. Lembra que o movimento do swing ele é rápido, ele é violento, mas ele precisa ser freado, porque se você não tem freios, você não pode acelerar. Então a gente precisa evitar que o jogador se machuque por uma falta de força de core, que é uma coisa muito básica, tá? Essa hiperextensão é muito mais comum em juvenis e mulheres. Ó. Reparem um pouquinho como o movimento dessa jogadora tem uma flexão lateral enorme. Então, assim, ó, ela agacha, a cabeça dela desce bastante quando ela bate. Vocês estão vendo? Ó, a cabeça dela quase chega na altura do quadril. Mas olhem essa imagem aqui, ó. No momento que ela está descendo, ó, na hora do impacto, ó, flexão de tronco exagerada, tá? Essa jogadora é uma jogadora jovem, obviamente, mas que, por exemplo, quando ela foi para os Estados Unidos para a faculdade, uma das primeiras coisas que o coach dela disse é: esse swing não tem vida longa, então a gente vai precisar fazer uma mudança, porque isso daqui não é natural, né? Isso aqui não é natural. O Dr. Aras Supaya, ele é médico do PGA Tour e ele explica como muitas coisas que a gente tem no nosso dia a dia acabam causando uma inflamação do corpo que pode levar a lesões, tá? Então, a inflamação crônica, ela não é só mecânica, que nem está aqui, trauma, cirurgia, cicatrizes, excesso de uso, sedentarismo, mas você também tem uma inflamação causada por nutrição, tá? Então, problema de calorias entrando, saindo, problema de suplementação, dietas, toxinas, então, uso de álcool, cigarros, medicação. Então, essas toxinas acabam também criando inflamação. A gente tem um problema também psicológico, então, ansiedade, depressão, falta de sono, principalmente. Ele diz que o melhor recuperativo, a melhor maneira de você realmente conseguir melhorar a sua produtividade, a sua função articular, função muscular, função neurológica é tendo uma boa noite de sono. Você tem a parte de ambiente, então, variações térmicas, radiação eletromagnética, viagens. Então, o jogador que precisa viajar demais, porque ele tem um jogo hoje no Peru, amanhã é na Europa, no outro dia na África do Sul, depois ele vai para a Ásia. Então, essas viagens, que nem eu comentei anteriormente, a parte do fuso horário e o desgaste que é, mudança de dieta, mudança de ambiente, vai afetar tudo nele, né? Então, recuperativo, o sono, vai afetar a parte de nutrição, né? Então, tudo isso acaba causando inflamação.
E a parte imune, então ele fala sobre infecções, problema de desbiose da parte intestinal, alergias, tá? Então, todos esses fatores num jogador profissional, um jogador que vive do corpo dele, ele precisa levar em conta. E é por isso que no PGA, assim, sempre tem médicos presentes para poder avaliar se esse jogador ele está numa situação de inflamação crônica. Essa é uma pesquisa que eu comentei, né, que é uma comparação sobre as características mecânicas do swing de jogadores com e sem dor nas costas. Então, para vocês perceberem, ó, o que que eles concluíram? Que golfistas com dor lombar, eles tendem a apresentar uma velocidade de rotação de quadril reduzida durante o downswing. Então, ele vai girar o quadril com menos eficiência, menos velocidade. Então, ele vai gerar consequentemente, menos aceleração e velocidade no club head speed. A sequência do movimento dele é inadequada. Então, a rotação do tronco muitas vezes precede a do quadril, tá? Então, a sequência cinemática dele vai estar fora de ordem. Isso vai fazer com que o movimento seja errado tecnicamente. Tem um aumento do ângulo de flexão lateral do tronco no topo do backswing em jogadores com dor lombar. Então, assim, o que que acontece? Essa flexão lateral, que nem eu comentei, essa flexão lateral, não só ela está aumentada, tá? Mas o jogador, ele tá sem esses freios que eu comentei. Então, esse aumento da flexão lateral, que é uma parte muito lesiva do swing, ela tá piorada, tá? E aqui um X-factor elevado, que representa a diferença entre rotação de ombro e rotação do quadril no topo do backswing, também foi correlacionado com dor lombar. Então, jogadores que têm um X-factor alto, então que conseguem realmente fazer uma dissociação grande, eles acabam tendo mais dor lombar do que outros jogadores com um swing mais puxado para o clássico, né? O swing que é mais leve na coluna.